No campo espiritual, muitos assuntos são tratados usando figuras da linguagem e metáforas. Em alguns exemplos, o mundo é representado como se fosse um grande campo a ser cultivado e tratado. Já o coração do homem é representado pela terra, que vai receber a semente, que pode vir a ser uma semente boa ou ruim, pode vir a dar bons frutos ou não. A semente boa e agradável é a verdadeira palavra de Deus, que não sofreu nenhuma alteração, ou foi modificada, maquiada para dar uma boa aparência, ou uma semente transgênica. Mas quem semeia a semente ruim pelo mundo? E como saber qual semente é ruim ou boa? Esperar que a semente se desenvolva para vermos seus frutos e então arrancarmos a planta ruim do meio das boas? Quem semeia a semente ruim é o diabo, que faz tudo para contaminar a obra de Deus, com mentiras, falsos ensinamentos. Muitas das vezes são mentiras tão elaboradas, com supostas bases na palavra de Deus, que se torna quase impossível descobrir se é uma semente ruim ou não. Quando olhamos o cenário atual, percebemos centenas de denominações que se dizem evangélicas, que semeiam o campo e espalham a sua semente no coração de muitas pessoas. Todos os dias surgem novas igrejas, pastores, apóstolos, bispos e muitos outros, que espalham suas sementes por toda parte e esperam que essa semente venha a germinar e dar seus frutos. Mas será que a semente que eles espalham é uma semente boa? Ou foi uma semente modificada pelo homem, com o único objetivo de atender aos seus interesses e não ao do verdadeiro dono do campo, que é Deus? Antes de entrar nesse assunto, se você já é inscrito no meu canal, meu muitíssimo obrigado. Se ainda não é, se inscreva, deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse conteúdo com seus amigos em suas redes sociais. Como saber quem está semeando a boa semente? Para muitos é bem fácil. Se a pessoa não fizer parte de sua denominação religiosa, é uma seita, e a semente que semeiam pelos campos é falsa e contaminada, e todos menos eles vão ser queimados no grande dia do Senhor. Arrancar uma planta porque acreditamos por sua aparência que ela é ruim e que os seus possíveis frutos não serão bons pode ser muito perigoso. Podemos arrancar uma excelente planta que poderia vir dar bons frutos. No entanto, quando olhamos para o mundo, é possível ver milhares de pessoas semeando uma semente estranha, uma semente com aparência diferente daquela que conhecemos, e essas pessoas espalham com tanta vontade e dedicação, invadem tudo à sua volta, as redes sociais, os canais de TV, as estações de rádios e todos os meios possíveis para semear essa semente com uma fúria e dedicação impressionante. O que fazer diante dessa situação? Tentar arrancar à força aquilo que foi plantado no coração de muitos? Tentar mostrar qual o verdadeiro fruto da boa semente? Para nós, aquilo que aprendemos na nossa denominação religiosa é o verdadeiro fruto. O que há muito tempo foi plantado no coração de nossos antepassados é a verdadeira semente. Na maioria das vezes, semente que foi plantada há séculos atrás e veio passando de geração para geração. Diante de tal situação, o que fazer? A palavra de Deus nos traz uma linda parábola sobre uma plantação que foi contaminada pelo inimigo. Essa parábola representa de forma bem clara o que estamos vivenciando atualmente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele.
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Lemos nessa parábola a frase: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. O joio na aparência é bem parecido com o trigo, só na aparência. Ele é duro e não se dobra, é apegado à terra e é tóxico para o consumo. Já o trigo é maleável, e do seu fruto milhões de pessoas são alimentadas. Quando o joio cresce juntamente com o trigo, só no dia da colheita que é feita a separação, para assim preservar o trigo e não o arrancar por engano. No último dia, os anjos de Deus farão essa colheita, onde o trigo será separado do joio. Muitas das coisas espirituais são deixadas para o último dia. Não cabe ao homem fazer esse julgamento, decidir o que é joio ou o que é trigo. O julgamento, por mais correto que possa parecer aos nossos olhos, não vem de Deus. Julgamos por aquilo que vemos, pela aparência das coisas e por aquilo que foi nos ensinado. Julgamos como seres humanos, pecadores e mortais. Temos que estar atento e não dormir nas questões espirituais, observar os frutos e fazer a nossa parte em semear a boa semente. Pelos sinais que estamos presenciando, tudo nos leva a crer que o dia da colheita está próximo. Imaginemos como será esse dia. Aqueles que julgamos ser membros de uma seita serem separados como um bom fruto pelos anjos do Senhor, e muitos que aparentemente eram pessoas santas que viviam em orações serem jogados na fornalha para serem queimados como a erva danina. A última colheita fica evidente, que será o dia do arrebatamento da igreja do Senhor, onde será um dia glorioso para muitos, um dia como jamais se viu, algo fantástico, um dia de grande alegria para uns e de muita tristeza para outros. O dia da volta do Senhor é bem retratado nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, em muitas ocasiões, falou sobre esse assunto, sobre os sinais que antecederão a sua vinda, sobre os falsos profetas, sobre a ganância do homem e sobre o que é mais importante, que devemos estar preparados para esse dia. Uma das parábolas bem conhecidas sobre a sua volta fala sobre as 10 virgens, onde 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. A igreja do Senhor é representada como uma noiva que aguarda o seu noivo para se unir a ele e comemorar com ele para sempre. Em outras passagens, Jesus diz que, quando voltar, vai ajuntar o seu rebanho e haverá um só rebanho e um só pastor. Na Bíblia Sagrada, para ser mais específico, no Novo Testamento, não se refere a nenhuma denominação religiosa como a única e verdadeira, mas ela afirma que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo e ter a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para finalizar, medite no que está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 42. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Que a paz de nosso Jesus Cristo esteja sobre todos nós.